vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, disse o Senhor. Felizes os puros em seus caminhos, os que andam na lei do Senhor. Eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, disse o Senhor. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, disse o Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: por que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes, nossos chefes, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu. Então Jesus lhe disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não deveria sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falava a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisto, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros
e estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Pela palavra do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Mais uma vez, uma saudação a você que nos acompanha pela Rádio Cultural e a você que está aqui no santuário no dia de hoje, celebrando a Eucaristia nesse dia muito especial que é o Dia das Mães. Hoje somos chamados, convidados a nos colocarmos também em caminhada para este lugar chamado Emaús, junto com esses dois discípulos, e talvez com os mesmos sentimentos, talvez, desses dois discípulos, que estão frustrados, tristes, desanimados, porque também a experiência que eles passaram é uma experiência muito negativa diante do Mestre que tinha morrido, crucificado. De repente Jesus se coloca ao lado deles e eles não conseguem enxergar que ali, do lado deles, estava Jesus. Ao nos colocarmos junto com esses discípulos, e talvez você como mãe, diante de tantas aflições, preocupações, quem sabe até tristezas e desânimos, talvez você esteja nessa mesma situação, estar Jesus caminhando ao nosso lado e de repente nós nos tornarmos cegas e não conseguir perceber o Cristo ressuscitado. No começo do Evangelho, Jesus ainda tenta um diálogo com esses dois entristecidos, com esses dois desanimados. Jesus tenta dizer, olha, o que aconteceu lá? Jesus parece tentar conversar com eles, dizendo que nem sabia o que tinha acontecido. E eles colocam a grande angústia, pelo menos a primeira delas, para Jesus. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel. Aqueles dois discípulos, chamados de Emaús, eles tinham colocado em Jesus toda uma esperança de um Jesus libertador, que pudesse transformar, revolucionar Israel. E Jesus não era nada disso. Jesus era um Deus salvador. Ele veio trazer a salvação e não ser um libertador político. E os pobres coitados desses dois discípulos, eles não tinham entendido ainda Jesus. E por isso esse desânimo, essa tristeza, esta incompreensão, apesar de Jesus estar caminhando ao lado deles. Um outro detalhe importante desse evangelho é que esses dois discípulos, eles eram discípulos de Jesus, estavam sempre com aquele grupo, né? Quem era aquele grupo? Os 12, algumas mulheres, Maria, a mãe de Jesus. Percebam que eles deixaram Jerusalém, estão voltando para a sua terra. Eles abandonaram a experiência de estar junto com aqueles que tinham antes feito uma experiência, mesmo que pequena, mas tinha feito a experiência de Jesus. Um recado para nós, diante do desânimo, das dificuldades, não é bom abandonar a comunidade. Não é bom abandonar os laços familiares. Diante de tribulações e dificuldades, é preciso se fortalecer dentro da comunidade. É preciso se fortalecer dentro da família. Nós não podemos e não devemos nos afastar. Porque
na medida que nós nos afastamos, o nosso coração continua sendo um coração fechado. E nós não conseguimos perceber onde está Jesus, o Cristo ressuscitado. De um momento em diante do Evangelho, a partir do versículo 25, o que Jesus faz? Jesus percebe que é preciso chegar no coração desses dois discípulos. Eles não conseguem reconhecer, não conseguem perceber, então era preciso que Jesus começasse a chegar no coração desses dois discípulos. E ele começa com uma frase forte, dizendo assim: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Jesus sabe que é preciso agora chegar aonde somente Deus chega, no coração humano. E por isso, ele começa explicando as Escrituras, falando da palavra. Por quê? A palavra permite que abra a nossa inteligência e nos ajuda a acreditar. Quando eu escuto a palavra, quando eu me coloco diante da palavra na leitura ou na escuta, abre a minha inteligência e ao mesmo tempo abre o meu coração e me ajuda a acreditar, me ajuda a ver as coisas de uma forma diferente, a quem sabe a olhar o mundo com os olhos do próprio Cristo. Ainda angustiados, desolados, diante de tanta aflição, no Evangelho de João aparece uma das orações mais bonitas que brotam dos lábios desses dois discípulos, quando eles vão dizer para Jesus: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Com certeza, pelas palavras de Jesus, por ainda pelo companheirismo de Jesus, por Jesus estar caminhando com eles, e eles ainda não tinham percebido que era Jesus, eles rezam, fazem essa oração, e ao mesmo tempo esse convite a este peregrino: fica conosco, Senhor, já é tarde e a noite vem chegando. A oração como um passo para reconhecer Jesus e abrir o coração à fé. É necessário que no nosso dia a dia, o nosso coração seja aquecido por uma fervorosa oração. E nós não estamos falando de método de oração. Cada um deveria procurar, buscar, rezar da melhor forma possível, mas que a sua oração não seja só uma oração mecânica, uma oração superficial, mas que seja uma oração que te ajude a reconhecer Jesus e abrir o coração para a fé. Ainda alguém perguntava para mim se era errado, porque tinha dificuldades com a oração por palavras, mas tinha uma facilidade enorme de rezar através do seu pensamento, que não tem nada de errado. Cada um deveria descobrir a melhor forma de rezar, mas contanto que tomasse consciência de que a oração é um passo para reconhecer Jesus e abrir o coração à fé. Depois a própria palavra, né? A palavra acolhida na fé nos faz acolher a vontade de Deus. As nossas aflições, as nossas dificuldades, por que elas acontecem? Porque nós não entendemos a vontade de Deus. Por isso que nós ficamos aflitos, às vezes até desesperados. Olha só o que Jesus fala no versículo 26, quando ele diz para os discípulos, né? Vocês são sem inteligência, lento para crer. E agora ele explica dizendo: será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? Ou seja, será que às vezes não é preciso acolher a palavra para entender ou acolher a vontade de Deus? Por que nós somos tão teimosos que as coisas têm que ser do nosso jeito, como nós queremos, da nossa maneira? Por que será?
Será que nós, na verdade, nós não nos colocamos ao lado de Jesus para escutá-lo, para perguntar o que é preciso, o que o Senhor quer da minha vida? E sem dúvida nenhuma a Eucaristia, né? A missa revela a Deus aos homens. A missa bem participada, a missa onde você celebra bem, a missa revela a Deus aos homens. Por isso que a missa não é apenas um ato comum, mas a missa é o verdadeiro encontro com Cristo ressuscitado. Merece da nossa parte uma preparação. Como é que eu posso fazer essa preparação? Chega pelo menos 5 minutos antes da missa. Reza um pouquinho na Capela do Santíssimo, ou reza mesmo dentro da igreja. Peça graça para você rezar bem a missa, porque a missa não é um ato qualquer, mas a missa é um encontro com o Cristo ressuscitado. Desse encontro que nós podemos perceber aqui no Evangelho, eles reconhecem Jesus exatamente no momento que Jesus senta, parte o pão e distribui. Momento exatamente da celebração da Eucaristia é que os discípulos reconhecem Jesus. E há um detalhe muito interessante. Assim que eles descobrem que é Jesus, diz o Evangelho, Jesus desapareceu da frente deles. Por quê? Por que Jesus não continuou ali? O que vocês acham, hein? Antes que vocês comecem a dormir. O que vocês acham? Se de repente Jesus estava ali, ele distribuiu, abençoou, e eles reconheceram que era Jesus, Jesus imediatamente desapareceu. Por que será? E além disso, seu Zé, Jesus ressuscitado deveria continuar agora a partir do testemunho desses dois. Olha que interessante. Depois que tudo isso acontece, eles não vão mais em direção a Emaús, mas eles voltam para Jerusalém, eles se encontram com os 11 reunidos e lá há um testemunho. Eles testemunham a experiência deles e os 11 testemunham uma experiência deles, porque Jesus tinha aparecido a Simão. Ou seja, desta experiência do Cristo ressuscitado, brota então a missão. A missa daqui a pouco ela vai terminar, e não vai demorar muito, mas daqui a pouco ela vai terminar. Essa experiência do Cristo ressuscitado, cada um vai fazer da sua maneira. Talvez alguns possam até reconhecer Jesus. Pode acontecer de voltar para casa cego sem enxergar nada. Não é culpa de Deus, é culpa nossa. Cada um trate de fazer o seu esforço. Mas quando fizermos essa experiência bonita, nós vamos voltar para a nossa casa, de onde nós saímos. Nos encontramos com Cristo e voltamos para a nossa casa, testemunhando apenas uma coisa: Jesus está vivo entre nós. E se Ele está vivo entre nós, qual é que deveria ser o nosso sentimento? Decepção, tristeza, angústia? Não. Esperança, alegria, coragem, apesar de tantos sofrimentos, apesar de tantas dificuldades. No começo da missa, antes de começar a missa, tinha uma senhora que pediu as orações para o marido, para o seu Raimundo, que está na UTI. Apesar de todo esse sofrimento, essa senhora, essa esposa, deve voltar para casa, confiante de que Cristo ressuscitou, está vivo, está do lado dela, está do lado da família, e isto vale para todos nós. Esta confiança que devemos ter em Deus, deve brotar da nossa experiência pessoal de Deus. Então, pelo amor de Deus, não volte para casa
como se nada tivesse acontecido nesta manhã de domingo. Mas volte para casa consciente de que o Senhor se revelou a nós. Agora nós não precisamos mais, porque experimentamos Ele na nossa vida, e nós queremos voltar para casa mais cheios de fé, mais cheios de esperança. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.